Podemos ir? Sim. Vamos lá. Queridos, graça e paz a todos os irmãos, uma ótima tarde de sábado. Com muito prazer que estamos ao vivo, interagindo com os amados irmãos, compartilhando da palavra de Deus, que é alimento para a nossa alma, não é? Que Deus continue falando aos nossos corações, nos preenchendo com a sua palavra, que traz avivamento espiritual para o cristão, que traz ânimo, que traz fé. A Bíblia diz no livro de Romanos que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Queridos, nós estamos passando por um momento caótico, na verdade. A Terra está um verdadeiro caos. Eu costumo dizer que o status quo em que estamos vivendo não são dos melhores, pelo contrário, não é? Do ano passado para cá, muitas vidas têm sido dizimadas por esse inimigo invisível, esse inimigo micro, não é? Chamado Covid-19, exigindo de cada um de nós, não só cristãos, mas todos os seres humanos, exigindo uma reflexão, não é? Uma reflexão retrospectiva, uma reflexão introspectiva e também uma reflexão expectativa. Porque essa situação atual em que a Terra, eu não vou dizer somente o nosso país, mas eu vou dizer a Terra, porque essa pandemia ela ganhou uma atuação, né? Ela ganhou uma dimensão cósmica, uma dimensão universal, né? Todas as nações estão sendo assoladas por esse Covid, por esse vírus, né? Uma nação mais do que a outra, né? Outra menos, outra mais ou menos, outra além da conta. Todavia, todas as nações foram e estão sendo afetadas por esse vírus. É como eu dissera minutos antes. Isso nos força a refletirmos. Por que nos força a refletirmos de forma retrospectiva, de forma introspectiva e de forma expectativa, não é? Porque a humanidade, ela parece, irmãos, que está sem freio, não é? Jesus, ele disse que um dos sinais, diga-se de passagem, da sua vinda é exatamente o que Noé vivenciava nos seus dias. Jesus disse, assim como foi nos dias do patriarca Noé, onde comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Ou seja, as pessoas estavam vivendo bem, cada um alimentando o seu deleite, não é? Bebiam, comiam, casavam e davam em casamento. Até aí tudo bem, não é? Até aí tudo bem. Socialmente estava tudo bem. Agora, o problema não estava em beber, comer, casar e se dar em casamento. O problema não estava nisso. O problema estava exatamente, não é, na rebeldia daquela geração. Porque quando a gente vai para a palavra de Deus, lá no livro de Gênesis, no capítulo 6 e versículo 9, a Bíblia diz, estas são as gerações de Noé. Noé era um homem justo, temente, Noé andava com Deus.
coisa que os homens daquela época, amados, não tinham essas qualidades, não tinham essas prerrogativas. Observe que Noé era um homem justo e temente a Deus. Noé andava com Deus. As epístolas, né? O apóstolo Pedro, ele traz um predicado, quando ele lembra dos dias do patriarca, ele traz um predicado de que Noé era pregoeiro da justiça de Deus. Era exatamente isso que Noé fazia para os homens daquela época, anunciando o dilúvio, porque o dilúvio nada mais foi do que o juízo de Deus contra a maldade humana. E dentre aquela geração, Noé achou graça aos olhos de Deus, porque Noé era diferente, não é? Noé era um homem diferente. Noé era um homem que preferiu andar com Deus. O que é a pessoa andar com Deus? É a pessoa andar segundo as orientações de Deus. Enquanto que os homens daquela época, eles andavam cada um segundo os seus próprios preceitos, segundo os seus próprios deleites, não é? Noé não. Noé, como pregoeiro da justiça, Noé era guiado pelo Espírito de Deus. Andar com Deus, imagine, Deus dizendo: Noé, entre aqui à direita. Não vai em frente não, entre aqui à direita, porque ali tem um perigo. E Noé entrava à direita. Noé, faça isso, assim, assim, assim. E Noé fazia segundo o ditame de Deus. Noé, dobra ali à esquerda, Noé, porque ali tem um grupinho de malfeitores. E Noé entrava. Andar com Deus, irmãos, é o crente ser guiado pelo Espírito Santo. Andar com Deus é o homem, é a mulher ser guiados pelo Espírito Santo de Deus, não é? Glórias a Jesus. Isso é maravilhoso. A história de Noé traz um ensinamento rico para a igreja do Senhor, traz um exemplo magnífico a ser aplicado por mim e por você, a ser aplicado por cada um de nós, porque são aplicações pessoais que, se nós aplicarmos no nosso dia a dia, vai dar tudo certo. Se nós aplicarmos esses bons exemplos desses grandes homens, não é? Nós vamos ter qualidade de vida, porque quem anda com Deus tem qualidade de vida, ainda que passe por dificuldades aqui na terra, não é? Dificuldades financeiras, dificuldade diversa, mas quem anda com Deus tem tudo, irmãos. Quem anda com Deus tem qualidade de vida, porque a comunhão com Deus proporciona ao homem qualidade de vida. O nosso bem-estar, a nossa prosperidade em decorrência da nossa salvação, eu sempre gosto de dar ênfase de que salvação do grego soteria quer dizer bem-estar, prosperidade. Isso foi conformado pelo apóstolo, isso foi confirmado pelo apóstolo Paulo, não é? Lá no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 2, quando ele diz que Deus nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Ou seja, nós já temos tudo, irmão. Nós já temos tudo. Deus já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais. Não falta mais nada. A partir do momento que o pecador se arrepende de seus pecados, não é? É convencido, não é? Pelo convencimento do Espírito Santo, que é o representante de Cristo aqui na terra. É ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Uma vez que o pecador ele é convencido pelo Espírito Santo de Deus do pecado, da justiça e do juízo, não é?
e chega à conclusão de que tem que se render aos pés de Cristo arrependido, tá? E aceita Jesus como único e suficiente Salvador, como Paulo disse, que se com tua boca confessares Jesus como Senhor e creres em teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê e com a boca se confessa para a justiça, não é? Então, a partir do momento que o pecador ele segue esses degraus de arrependimento e confessa a Cristo como único Salvador da sua vida, ele já recebeu essa bênção, não é? De toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. É só manter, não é? É só manter a salvação. Como é que vai manter a salvação? Não é? Jesus ele disse: guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa, não é? Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Ou seja, é só perseverar na presença de Jesus, que é para manter, não é, o usufruto de toda sorte de bênçãos que Deus já nos abençoou nas regiões celestiais, tá bom? Então, queridos, nós estamos passando por grandes apertos aqui na Terra. Isso é um fato. O Covid, inclusive ontem, lamentavelmente, foi publicado em todos os veículos, né, de todas as plataformas de comunicação, a morte do irmão Lázaro. É lamentável, não é? Mas que possamos apresentar os familiares, não é, do saudoso irmão Lázaro nas mãos do Senhor, para que o Espírito Santo console cada um deles, né? Infelizmente, irmãos, nenhum de nós estamos isentos deste flagelo, tá? Deste flagelo, que por sinal é contagioso, não é? Nós sabemos que as revelações apocalípticas, tanto do livro de Mateus, o Evangelho de Cristo 24, de Mateus, Evangelho de Cristo 21 de Lucas, não é? Enfim, o livro de Apocalipse, quando trata dos 7 selos e das 7 trombetas dos anjos de Deus, a gente vai observar, irmãos, que tudo isso já está acontecendo na Terra. Todos esses flagelos, não é? Manifesto da parte de Deus sobre a humanidade, né? Já vem sendo visto ao longo dos séculos. Nós estamos no século 21. Jesus ele dividiu a história da humanidade em um período antes de Cristo e depois de Cristo, né? Depois do nascimento de Cristo, tá? Para os irmãos terem ideia, o princípio das dores, ao qual Jesus ele inicia no capítulo 24 de São Mateus, a partir do versículo 1, porque o capítulo 24 é dividido entre o princípio das dores e a grande tribulação, não é? Então, para os irmãos terem ideia, o princípio das dores deu-se início no ano 70, não é? Quando Jerusalém foi invadida, não é? Pelo general Tito, tá? Ou melhor, pelo general Domiciliano, tá certo? Invade Jerusalém, né? Destrói com a cidade de Jerusalém e com o templo de Jerusalém. Hoje o Muro das Lamentações, que os judeus usa, não é, para se dedicar à oração e para lamentar, não é? É resquício do que restou do templo de Jerusalém, não é? É como uma das alas do templo, da parte oriental do templo, não é? Para os irmãos terem ideia, não é? O historiador Flávio Joséfo diz que nesse dia o sangue deu na canela, não é?
Foi um acontecimento que Jesus já tinha predito no próprio capítulo 24, que não ficaria pedra sobre pedra que não fosse derribada. Isso se cumpriu no ano 70, ainda no primeiro século da era cristã. Então, é aí que iniciou o princípio das dores, no ano 70 da era cristã, tá? E dar-se-á até momentos antes do arrebatamento, porque o arrebatamento será o divisor de água entre o princípio das dores e a grande tribulação, tá? Então, tudo isso que vem acontecendo na terra, né? Todos esses sinais gritantes, alarmantes, não é? Tudo isso são sinais para que a igreja do Senhor se desperte para a realidade. Nós dissemos antes, não é? Em uma gravação anterior, de que nós temos que enxergar tudo isso com óculos espiritual, não é? Da ótica bíblica, com óculos espiritual da ótica bíblica, da ótica da palavra de Deus. A gente não pode enxergar esses acontecimentos, esses fenômenos, não é? De forma natural. Isso é normal, isso é natural. Não é. O que está acontecendo é exatamente o furor de Deus sobre a humanidade. A gente vê, irmãos, o Brasil, não é? O que vinha acontecendo com o Brasil, o desrespeito aos cristãos, né? A gente vê o que aconteceu no Rio de Janeiro no ano passado, a gente vê o que aconteceu aqui na cidade de Garanhuns em 2018, né? Com o Festival de Inverno, tá? Aqui na Praça Guadalajara, né? Nos teatros daqui da cidade, né? Coisas absurdas, não é? Blasfêmias, insultos, não é? Ao credo cristão, tá? A Bíblia diz que Deus, ele é tardio em irar-se. Não é? Então, queridos, só nos resta o seguinte: é nós orarmos para que Deus ele possa afastar a sua ira da nossa nação. Como se não bastasse a dissolação política, não é? Que o nosso país enfrenta, a corrupção, a degradação política, não é? Pois política no Brasil é sinônimo de espúria, é sinônimo de escárnio, é sinônimo de chacota, devido à imoralidade de homens, irmãos. Devido à imoralidade de homens, porque a política vem de Deus. O primeiro político foi Adão. Adão foi o primeiro político. A política é a arte de gerir, a arte de governar. Foi Deus quem criou a política. Quando Deus colocou Adão no Jardim do Éden, Deus colocou Adão como político do Jardim do Éden, como governante do Jardim do Éden, para o homem administrar os minérios no subsolo da terra, administrar as águas, não é? As águas nos lençóis freáticos da terra, administrar a fauna, a flora, não é? Ou seja, Deus deu poder de governo para o homem. Isso é política, não é? Agora, infelizmente, não é? O homem, devido à sua ambição, devido à sua ganância, não é? Pelo poder, devido à sua ânsia pelo poder, não é? O homem tem se degradado e o homem tem encarado a política de forma espúria, não é? Como se não bastasse isso, porque essas coisas provocam a ira de Deus, irmãos. Essas coisas provocam a ira de Deus, porque Deus ele é justo. É por meio dessas corrupções políticas que aumenta a desigualdade social e o sofrimento dos menos favorecidos, não é? A gente observa que desde o Antigo Testamento, Deus ele sempre se importou com os menos favorecidos, com os pobres. Sempre que os reis de Israel se esqueciam dos pobres, Deus tirava do trono, Deus tirava do poder.
Por isso que lá no Salmo 12, versículo 5, Deus diz que por conta do clamor do necessitado e do gemido dos oprimidos, não é? Deus se levantaria. Deus não mudou, irmãos. Deus não mudou. Aí, como se não bastasse a espúria, a degradante, não é? O degradante cenário político afastado de Deus, não é? Aí vem os brasileiros blasfemarem contra Deus, assim como fizeram no Charlie Hebdo em Paris, não é? Fizeram, fazem diariamente, né, contra a Trindade, enfim, não é? Enfim, tá? Aí fizeram na escola de samba no Rio de Janeiro, né, contra Jesus, né, blasfemando contra o Filho do Homem. Fizeram aqui em Garanhuns, blasfemando contra o Filho do Homem, não é? E Deus, irmãos, e Deus, a ira de Deus é terrível. A Bíblia diz que horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo, não é? Deus, ele não se deixa escarnecer. Aquilo que o homem semear, certamente vai colher. O apóstolo Paulo falou isso lá no livro de Gálatas, né? Capítulo 6 e versículo 5, né? Então a humanidade está colhendo o que plantou lá atrás. É por isso que nós temos que fazer, a gente tem que fazer, não é? Uma análise retrospectiva, porque o ai está muito grande sobre a terra. Agora, o que a humanidade fez para merecer tal juízo de Deus? Não é? Tantas coisas, né? Tantas coisas, né? Aí a gente vê os movimentos LGBT. Eu não tenho nada contra os pecadores. Eu não tenho nada contra o movimento LGBT. Eles são pecadores que precisam de Jesus. Agora, a partir do momento que tais movimentos, não é, fica usando as suas manifestações para denigrir, não é, o credo dos cristãos, naquilo que os cristãos professam, não é, blasfemarem contra a deidade de Cristo, não é? Usando símbolos do cristianismo, como cruz inserindo no seu próprio corpo, né? levando a anarquia, levando a imoralidade. Deus, ele registra tudo isso. Deus, ele registra tudo isso, não é? E aí, queridos, por isso que eu volto a bater na mesma tecla, não é? Grande está sendo as lamentações, tá? Agora, todos nós seres humanos, né? Eu incluo todos, até os evangélicos, até os cristãos, tá? Todos nós temos que fazer uma análise retrospectiva. O que fazemos para causarmos a ira de Deus? A ira de Deus. O que fizemos para merecermos tudo isso? Agora, um flagelo que não só mata, não só deixa sequela, quem escapa, nem só leva para o leito, mas também afeta a economia essa que atinge as famílias, não é? Porque vai afetar as empresas, gerando desemprego e, consequentemente, vai diminuir o poder de compra, não é? Diminuindo o poder de compra, tá? E fechando as empresas, a inflação vai ser ascendida, tá? Consequentemente, a cesta básica, que é o alimento que colocamos dentro de casa, não é? Vai disparar. Ou seja, a Bíblia diz que um abismo puxa o outro. O que é, Abismo. Um abismo puxa o outro. Um abismo puxa o outro.
abismo. Lá no livro de Isaías, no capítulo 5, versículo 20... É feito bola de neve. Sim, não é? Então, queridos, eu sei que está sendo doloroso para todos nós. Está sendo doloroso para todos nós. Agora, a verdade, irmãos, é que nós, seres humanos, estávamos merecendo um freio. A verdade tem que ser dita, a verdade é nua e crua, é contundente. Deus está executando o juízo dele sobre a terra. O homem querendo aceitar ou não, Deus está irado. Esse Covid é a manifestação do furor de Deus sobre a humanidade. Porque com Deus não se brinca. O homem querendo aceitar essa realidade escatológica, essa realidade bíblica ou não, é realidade. É um alerta só de Deus. É um alerta. Deus é grande. A Bíblia, lá no livro de Isaías, no capítulo 40 e o versículo 12, não é? Diz que Deus, ele mediu com a concha da sua mão as águas, com a concha da sua mão as águas, e mediu o céu a palma. Então, queridos, Deus é muito grande, irmão. Deus não é pequeno, não é? Deus é muito grande. A gente tem que se despertar para a realidade. Na verdade, a gente tem que se voltar para a Bíblia. A gente tem que se voltar para a palavra de Deus. A gente tem que se voltar para a palavra de Deus. A gente não pode se afastar da palavra de Deus, irmãos. Porque tudo que está no Evangelho está se cumprindo. Não tem como ficar com outras argumentações para explicar a atual conjuntura mundial, a atual conjuntura em especial da nossa nação. É a palavra de Deus, querido. E me parece que nos lugares de maior degradação moral, degradação moral, degradação social, enfim, me parece que o Covid tem pego com a maior pujança, com a maião força, exatamente nos lugares, não é, de maior degradação. Os especialistas já estão prevendo, não é, se Deus não aplacar, se Deus não afastar a ira dele do nosso país, do Brasil, logo vai morrer 5.000 pessoas de Covid por dia, não é? Aqui no Brasil, porque está variando entre 2.000 a 2.700, tá? Mas se Deus não afastar a ira dele do Brasil, tá? Logo vai chegar a 5.000 por dia. Imaginem, senhores, a seriedade, não é? Então é muito sério. Então essa é a análise retrospectiva. A introspectiva exige da gente analisar em que devemos melhorar, não é? Em que devemos melhorar? Tá? E a expectativa. O que será do amanhã? O que será do mundo? Bem, se nós formos, irmãos, à luz da Bíblia, a gente vai observar que a partir de agora vai ser aperto. Até mesmo porque os sinais da volta de Cristo, não é? É como nós dissemos, desde o ano 70 da era cristã até então, vem sendo vivenciado, não é? Observados, tá? Então, a gente não pode esperar outra coisa a não ser a gente se preparar para a volta de Jesus. Jesus disse: eu vou para o Pai, e se eu for, virei outra vez para vos buscar para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também, não é? O apóstolo Paulo, quando falou acerca do arrebatamento a Tessalônica,
O apóstolo Paulo diz: portanto, consolai uns aos outros com estas palavras. Não é? Então, queridos, o crente que quer ir para o céu é consolado por essas palavras. Não é? O crente que quer ficar aqui na terra, pronto, ele é consolado quando ouve palavras de bênção. Né? Recebe a bênção, recebe a vitória. Esse é o crente que quer ficar na terra. Como eu quero ir para o céu, não é? Eu sou consolado pelas palavras escritas no Evangelho. Eu sou consolado, a igreja de Cristo é consolada, o apóstolo Paulo era consolado, a igreja de Tessalônica era consolada quando ouvia que Jesus um dia iria vir arrebatá-los. O apóstolo Paulo, ele disse: será num momento, num abrir e fechar de olhos. Não é? Essa palavra momento, do grego átomo, refere-se a uma fração de segundo tão indivisível, não é? Que até para dividir dá problema, não é? Dá quebra na cabeça, dá dor de cabeça, tá? Vamos dizer, num abrir e fechar de olhos, como disse Paulo, 7 milésimos de segundo. Tá bom, irmãos? Então, vamos nos preparar. Vamos nos preparar. Vamos nos preparar. Vamos voltar. Vamos nos voltar para o verdadeiro Evangelho. Não é? Chega, irmãos, de tanta coisa, de tanta expectativa aqui na terra. Não é? A gente tem que viver aqui na terra como se for o nosso último dia. Não é? A Bíblia é a única regra de fé e conduta do cristão. Então, se a Bíblia é a única regra de fé e conduta, a gente tem que viver em conformidade à palavra de Deus. A gente tem que acreditar naquilo que a Bíblia está nos ensinando. Tá bom? Que Deus lhe abençoe. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que essa palavra possa ter servido de fortalecimento espiritual para você, tá bom? E vamos nos preparar, vamos nos preparar. Ninguém está isento de pegar Covid, tá? Agora eu acredito em o seguinte, irmãos: como a Bíblia é a única regra de fé e conduta do cristão, tá? Eu acredito no Deus do Salmo 91. Praga nenhuma chegará em tua tenda. Amém? E se chegar, Deus, ele tem o poder de fazer com que a praga bata em retirada, caindo por terra. Não é? Essa doença é uma doença contagiosa, ainda que sejamos contagiados pelo Covid, tá? Que ninguém está isento. Porém, Deus, ele tem o poder, tá? Ou de nos guardar ou de nos sarar, não é? Por meio da medicina, tá? Tudo está no controle do Senhor. Tudo está no controle do Senhor. A gente usa máscara, a gente higieniza as mãos, a gente faz a nossa parte, né? Agora a nossa proteção vem do alto, tá bom? Então, vamos nos firmar mais ainda na presença do Senhor. Tá bom, queridos? Que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Tá bom? Um forte abraço em cada um dos amados.